Apresentar para vocês aqui o Anablock. O que é o Anablock? Pessoal, o Anablock é uma iniciativa privada onde você pode acessar nesse site, né? Anablock, uma iniciativa privada aí do Patrick Brandão, né? Que é coisa dele. Pois bem, qual é a finalidade do Anablock? É justamente fazer o que os nossos governos não fazem. Por quê? Vamos lá, mais uma vez esse tema polêmico de bloqueios e etc. aí que já estão aqui só no Anablock 5.583. Esses dados são inseridos pelos operadores de sistemas autônomos, como diz no próprio site, vocês podem acessar para terem maiores informações. Então, qual é o objetivo deles? É facilitar a consulta do que foi bloqueado, certo? O que foi solicitado o bloqueio, e aqui tem as ordens. Porque, pasmem, nosso país é altamente desorganizado, disso vocês já devem saber, mas pasmem, eles inventaram esses bloqueios e tal. Ah, mas está acontecendo mundo afora, está acontecendo mundo afora, mas pode ver que lá na Europa, nos Estados Unidos, o nível organizacional dos caras é bem maior. Aqui não. O que acontece? Como é a ordem de bloqueio aqui? Identificaram que determinada coisa é ilegal, teve uma decisão na justiça que aquilo é ilegal, o juiz vai lá, emite a nota e diz: Anatel, notifica todo mundo aí. Sabe quantos ISPs e operadoras existem no Brasil? São milhares, certo? Então, desses milhares, eles não notificam todos. Primeiro, eles não têm um canal de comunicação com todos. Muitos são até ilegais, certo? Então eles consideram dos ilegais, mas mesmo os legais, eles não têm um canal de comunicação direta. Eles até têm com esses maiores, beleza? Então o que acontece? O juiz foi lá, para mim eu acho que isso aqui é ilegal, faça dos meios necessários possíveis e blá 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 blá, blá para que bloqueie isso aí e gelta, agora, rápido. Então vai lá para a Anatel vai e repassa isso, olha, tem que bloquear isso aqui, tarará, repassa. Eles conseguem entregar essa ordem para uma parte, certo? E essa parte que recebeu vai cumprir a decisão, vai bloquear. Beleza, até aí tudo tranquilo. Porém, uma outra parte não recebeu e não deve bloquear. Se você não foi notificado da decisão da justiça, você não tem que sair procurando o que você tem que bloquear, não. Não é papel seu, não. Quem tem que lhe informar é eles, né? Eles que estão querendo que bloqueie, então pronto, é eles que têm que informar o que tem que ser bloqueado, certo? Então não há esse canal sequer a um site da própria Anatel ou do Ministério da Justiça ou de qualquer um desses poderes que mandam bloquear isso aí, onde você possa consultar o que eles mandaram bloquear e qual a ordem judicial mais importante, porque é uma coisa, mandaram bloquear isso aí, sim, me mostra a ordem judicial, quem foi que pediu para bloquear, por quais motivos, eu quero ler esse negócio aí, quero entender qual foi o motivo, por que bloquearam e quem foi o juiz que pediu para bloquear. Ah, Daniel, tá querendo saber demais. Estou querendo saber demais, não. Funcionalismo público tem que ser transparente, porém a gente sabe que não é. Então, decisão pública é o que já está dizendo, é pública. Era para estar lá e pronto. Ó, juiz mandou bloquear o app do... Quem foi que mandou bloquear? Foi fulano de tal. Tá aqui a decisão dele aqui, certo? Vai lá e bloqueia o negócio, mas você sabe quem foi que mandou bloquear e sabe que existe aquela ordem, certo? Por quê? Porque nesse negócio de uns bloqueios e outros não, certo? Acontece que tem clientes, cliente usa, cliente é o último que vai saber disso aqui, negócio de bloqueio. Se nem os ISPs estão conseguindo saber, né? Então, o cliente vai lá, bloqueou o IPTV pirata dele. O que ele vai dizer? Cara, parou de funcionar aqui, o que houve aí? Aí vai lá, bloqueamos, senhor, bloqueamos por ordem da Anatel. A ordem da Anatel, me mostra aí onde é que tá dizendo isso aí. E aí o cara vai ter que se virar para arrumar o ofício, sei lá, e mostrar para ele. Caso contrário, o cara vai fazer, sabe o quê? Cara, vocês estão me enrolando. Vocês bloquearam porque quiseram, então eu vou cancelar isso aqui, não vou pagar multa de nada, beleza? Outro caso que acontece, o cara acionou um determinado ISP, né? A Anatel acionou, foi lá, o cara bloqueou, beleza, foi notificado, ele vai ter que bloquear ou ele vai se lascar e levar multa, certo? Correr o risco de ser fechado e etc.
foi lá e bloqueou. Porém, ela não notificou todos, aquele estado ali, região, etc. E aí, o que acontece? O cara diz assim, o meu tá bloqueado. Aí ele conversa com os amigos dele, rede social, enfim, presencial, enfim, conversa com outras pessoas. E aí tem um lá que usa a internet de outro provedor que não foi notificado, e aí ele diz, no meu funciona. Então o que o cara vai lá e diz? Cara, é só no de vocês que tá bloqueado isso aí. No do fulano, o parente do ciclano, blá blá blá, aqui diz que o dele tá funcionando, mostrou aqui e tá funcionando mesmo. Mandou o vídeo pra mim aqui no WhatsApp, no Telegram, não sei o que foi. Beleza? Mandou lá. E aí ele, se dando, chega lá no seu provedor, quer saber o seguinte, eu quero cancelar. Quer cancelar por quê, senhor? Porque tá bloqueando aqui meu IPTV, eu quero assistir essa porra. Mas a justiça pediu pra bloquear. Não quero saber se o juiz pediu pra bloquear, não. Eu quero assistir meu negócio lá no provedor tal, funciona. Tá entendendo? Então eles estão criando esse tipo de problema para os ISPs, para as operadoras em si. Aí o cara diz, eu quero cancelar e pronto, vou botar do outro, não vou pagar multa para você, vou dizer que é você que não está me prestando serviço adequadamente, então vou cancelar e não vou pagar multa de nada, certo? E aí vai lá pro outro, ainda bota e ganha 3 meses de graça, beleza? Então estão causando esse tipo de problema, fora que os ISPs, né, depois dessas questões aí que saiu, questão de bloqueio e etc, etc, os ISPs estão cumprindo mais ordem judicial do que muita delegacia, macho. É de fato que está acontecendo, minha mera opinião. É o que eu vejo em vários grupos aqui da área do segmento em qual eu participo. Então eu vejo direto os caras falando, cara, isso aqui tá um saco. Todo dia agora eu tenho que estar escalando 2, 3 pessoas aqui só para estar dando conta de ofício de justiça, para estar dando cumprimento. Fora o restante da dor de cabeça que isso gera. Outras coisas que ocasionam problemas por conta desses bloqueios. Eles pedem, faça dos meios necessários, tarará, tarará. Beleza, vamos lá, fazer se cumprir a decisão, né? A gente não pode questionar nem todas, né? Mas o certo é questionar. E principalmente os ESPs apanham mais com isso porque eles não reclamam de nada. Então eles não vão lá ficar reclamando disso aí, questionar decisões, etc. Eles simplesmente vão fazer para tentar se livrar ali, né? Então, beleza. O que acontece? O cara manda, por exemplo, bloqueia aí tantos endereços IP. O cara vai lá e bloqueia, porque estava hospedando algum serviço ilegal segundo a lei, segundo a justiça, segundo decisão judicial. Beleza, ele bloqueia. O cara do serviço viu lá que bloqueou os IP dele, ele troca o serviço dele, é um app, é um site, qualquer coisa. Ele hospeda, faz um apontamento de DNS, hospeda em outros endereços IP. E aí, eles vão lá e identificam de novo, bloqueia isso aí também, certo? O cara vai lá e identifica, bloqueia ali também, bloquear IP é a pior opção que eles estão fazendo. Tem que bloquear por domínio, por DNS, por qualquer outro meio, menos por endereço IP. Porque esses endereços IP, na maioria, são de data centers. Os endereços IP não são do cliente, não é do cara lá que está hospedando conteúdo ilegal. O IP não é dele, o IP sequer é da operadora, certo? Os IPs são alocados e, inclusive, as operadoras pagam anualmente para isso. A operadora nenhuma é dona de bloco de IP, não existe isso em lugar nenhum do planeta, certo? Não existe isso. Aqui quem controla essa questão de endereços IP, de entrega de endereços IPs, o que cada um pode ter de endereçamento, é o Registro BR aqui no Brasil. E aí cada região do país tem um órgão responsável por isso, mas empresa nenhuma é dona de IP de nada, certo? Não é dona de IP de nada. Os IPs são alocados para ele, para uso, inclusive eles pagam por isso anualmente, como eu já citei. Beleza? Então, tocando pra frente. Aí os caras bloqueiam. Aí, beleza, sai bloqueando lá os IP, né? É ilegal. Bloqueia aqui no Brasil, bloqueia IP lá fora, bloqueia em tal lugar. O que acontece? Chega um depois, esse IP, como eu falei, são IPs de data center, são IPs usados para alocar serviços, certo? Chega lá, um cara vai hospedar num endereço desse que foi bloqueado. Vai hospedar um serviço legal. E aí ele descobre que o serviço dele funciona em alguns locais e outros não. Porque, por exemplo, sei lá, a ordem judicial foi da Justiça do Brasil, mas o serviço dele está hospedado lá fora. Então aqui do Brasil, parte não acessa esse conteúdo que estava nesse IP. Por quê? Porque houve um bloqueio aqui no Brasil, porque estava rodando uma aplicação ilegal antes em cima desse IP.
houve um feedback para o SP, para as operadoras, que identificaram que a aplicação não roda mais naquele endereço de IP, que eles têm que desbloquear para que o IP, para que a aplicação futura legal que venha rodar naquele IP funcione normalmente, não há. Criam-se vários problemas, por quê? Não sabem trabalhar. Como eu falei, sequer tem um site na própria Anatel ou da Justiça, etc., onde fica lá, ó, bloquear a URL tal, site tal, app tal, ordem judicial tal. Precisa o quê? Vir um cara da iniciativa privada e tentar, né, com informações de vários outros colaboradores, alimentar o site para que crie-se uma base de dados para consultas, porque os caras que tiveram a ideia de fazer o bloqueio não pensaram nas consequências de ficar fazendo esses bloqueios, essas solicitações. É como eu falei, os ISP, coitado, a maioria está cumprindo uma ordem judicial no sentido desses bloqueios, do que muita delegacia cumpre de ordem judicial aí com outros crimes, certo? Então tá desse jeito no meu ponto de vista pessoal.